Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Bola Fora, hoje com Sérgio Vieira, 41 anos, treinador de futebol. Antes de mais, obrigada por ter aceito o meu convite. Começamos a Bola Fora sempre da mesma forma, que é, antes de eu chegar, o que é que estava a fazer? Conte-me tudo. Sim, antes de vocês chegarem, estava aqui por casa, tinha acabado de chegar e estava aqui por casa a organizar aqui a nossa vida familiar. A minha esposa foi levar a nossa filhota à piscina. Estava aqui a arrumar à vossa espera também. É um pai mais presente agora? Sem dúvida. Um pai, um filho, um irmão, marido, tudo aquilo que eu posso ser. Sou mais presente quando a gente não está a trabalhar, e esse é o lado fantástico, porque nem é positivo, é uma coisa fantástica nós estarmos próximos das pessoas que amamos e termos essa liberdade que às vezes a profissão também nos rouba. O seu último trabalho terminou no final de agosto por decisão sua, deixou o comando técnico do Portimonense. O que é que correu mal para ter tomado essa decisão, sobretudo numa fase inicial da época? Sim, as pessoas que me conhecem verdadeiramente, e eu posso dizer que quem me conhece verdadeiramente são os jogadores que trabalham connosco diariamente, tenha sido no Estrela, no Farense, no Famalicão, no Moreirense, Atlético Paranaense. Todas as experiências que eu tive, quem me conhece verdadeiramente são os jogadores, a minha equipa técnica, o departamento médico, as pessoas que trabalham desde muito cedo até tarde, as pessoas que convivem, que têm um contacto, que realmente conhecem o ser humano. E quem me conhece sabe que os projetos onde me envolvo são projetos que têm que obrigatoriamente ter sucesso, os objetivos serem alcançados, e isso tem a ver com uma série de premissas, uma série de aspectos que eu, enquanto homem, enquanto líder e enquanto treinador, tenho que sentir que o caminho a percorrer é realmente em função desses valores, dessas premissas, desses aspectos que depois nos vão levar a um caminho de sucesso. Já aconteceu, penso que 2 ou 3 vezes ao longo da minha carreira, em que realmente senti que o caminho não era esse, porque mais importante que a profissão, mais importante que o dinheiro, que qualquer outra coisa que não seja a família, e o tempo de vida que nós temos que aproveitar bem, tudo o resto são coisas que nós podemos abdicar, e a profissão vai ser sempre assim. Agora, quando o caminho é um caminho sólido, que a gente sente que pode percorrê-lo para alcançar o êxito, aí sim, de uma forma determinada, sempre irei percorrê-lo. E vive esta fase ansiosa, à espera que o telefone toque? Não, ansioso não, é algo que nós temos de saber lidar com isso. Eu acho que os treinadores, quando não estão no dia-a-dia, quando não têm aquela dinâmica diária que preenche as nossas mentes, naturalmente nós temos que substituir por outro tipo de rotinas, outro tipo de dinâmicas diárias. Esse trabalho, por exemplo, diário com a equipa técnica? Não, diariamente não. A minha equipa técnica são pessoas que já estão comigo há algumas épocas. Nós, desde que deixamos o último projeto, até ainda não reunimos, porque todas as dinâmicas estão muito bem entrosadas. Da última vez chegámos a reunir mensalmente ou de 2 em 2 meses. Mas é fundamental, quando nós não estamos a trabalhar, conseguirmos desligar, conseguirmos incutir outro tipo de dinâmicas familiares, pessoais, nunca deixando de parte a profissão, porque temos que nos atualizar, temos que estar por dentro daquilo que é o mercado, daquilo que é o nível competitivo das equipas em que nós poderemos ser opção, poderemos ser contactados, e isso é sempre algo também que faz parte do nosso dia-a-dia. Isso leva a haver mais jogos agora, por exemplo, de outras equipas? Sim, os campeonatos, eu sigo os campeonatos portugueses, de outras ligas também. Acho que é um pouco diversificado, porque
o foco não pode ser só do nosso campeonato, é também de outros países, e acho que isso é algo também muito enriquecedor. Na época passada decidiu não continuar no Estrela da Amadora. As pessoas mais próximas de si ficaram surpreendidas porque o objetivo tinha sido conseguido, portanto a manutenção, e depois abraçou um projeto na segunda Liga. Perguntava-lhe sobre isso, as pessoas próximas de si ficaram surpreendidas com a sua decisão? Assim, as pessoas próximas de mim profissionalmente não ficaram surpreendidas, é normal, acredito que até os próprios atletas, as pessoas que estão próximas no dia-a-dia entendem perfeitamente os contextos que nós vivemos diariamente, entendem perfeitamente o contexto do projeto, do tempo que nós estamos à frente dos mesmos, as etapas que podemos viver ou não, aquilo que pode existir para a frente ou não, em função do que foi vivido. A época anterior e a primeira época do Estrela foram duas épocas muito enriquecedoras, muito desgastantes, estamos a falar de um clube que há muitos e muitos anos não estava na Primeira Liga, que estava e continua a reestruturar-se, a fortalecer-se, e que para quem comanda, juntamente com a administração, todos os processos que depois vão sustentabilizar os resultados, como foi a subida de divisão e a permanência na Primeira Liga, é algo que realmente é desgastante e eu acho que os nossos objetivos foram cumpridos, foi enriquecedor para nós, foi muito importante para o clube, e sentimos que uma nova etapa teria que vir. Ou seja, para ambas as partes. Saiu com aquela consciência de que o trabalho estava feito para aquele ano. Eu perguntava-lhe também, você tem algumas subidas no currículo, portanto, perguntava-lhe isso mesmo, se as subidas a si o motivam mais do que a permanência? Não, de forma alguma. Aquilo que me motiva a mim é ganhar uma Liga dos Campeões, é ser campeão do mundo, é treinar nos melhores campeonatos do mundo, ser campeão português, ganhar títulos, isso sim motiva-me. Naturalmente que subir de divisão é um objetivo responsável dos clubes onde eu passei. O meu foco foi sempre o nós, nunca o eu. Nunca o individualismo levou a pensar mais em mim do que nos projetos, nos objetivos que nós tínhamos. Pensar simplesmente, por exemplo, na beleza do futebol que praticávamos e não naquilo que realmente, objetivamente, essa beleza levava. Nós temos que ser responsáveis e perceber as condições que temos para os objetivos que são propostos. E muitas vezes queremos jogar um jogo que não nos traz os resultados, mas valoriza o treinador. E muitas vezes os treinadores saem a meio da temporada, a meio dos projetos, até para níveis superiores, melhores financeiramente. Nunca foi esse o meu caso. Em todas as equipas da segunda Liga que eu estive e todas as subidas de divisão, sempre tive essa possibilidade de ir para a Primeira Liga, até sair fora do país. As pessoas que estão comigo sabem isso, a minha equipa técnica sabe perfeitamente isso. As pessoas, os dirigentes dos clubes também sabem isso, souberam isso, mas eu nunca coloquei esses objetivos pessoais à frente dos objetivos da equipa. É uma questão de valores humanos e sempre o conseguimos, e é isso que fica também, para mim é gratificante conseguir os objetivos coletivos. Individualmente foi sendo promovido, digamos, depois de disputar a Primeira Liga com o Farense, disputar a Primeira Liga com o Estrela da Amadora. É uma questão de meritocracia, de ter o mérito de ter conquistado e viver aquilo que conquistamos, mas é uma questão de responsabilidade, de ser responsável, de ser honesto para com o clube, para com todos, para com os adeptos desses clubes, porque era muito fácil abandonar quando sentimos que era possível conquistar. E foi assim no Estrela, foi assim no Famalicão, foi assim no Farense. Sentimos que era possível conquistar o objetivo e nunca abandonamos. Acredito que pouca gente saiba que foi um dos primeiros treinadores portugueses a ir para o futebol brasileiro, bem antes desta vaga. Eu perguntava-lhe isso mesmo, quais foram as principais dificuldades que encontrou
no futebol brasileiro? Quais as principais diferenças para o futebol português? Sim, quando eu fui para o Brasil, eu tinha esse pensamento, tinha essa ambição de ser o primeiro treinador português a trabalhar no Brasileirão, a trabalhar no futebol brasileiro, e isso foi conseguido. Lembro-me de ter estreado no Morumbi, no estado do São Paulo Atlético Paranaense. Foi algo para mim que levo também para a vida toda, porque realmente a dimensão do futebol brasileiro é completamente diferente da nossa, a todos os níveis. E foi muito enriquecedor também isso, eu levo isso para toda a vida. O trabalhar no Brasil foi algo marcante e que foi muito importante para todas as etapas que se seguiram na minha carreira. E essa decisão teve a ver precisamente com aquilo que eu sou como homem e como líder também. Está diretamente ligado ao treinador, à característica do treinador, que é a capacidade criativa, a capacidade de inovar, a capacidade de fazer coisas diferentes daquelas que estão a ser feitas até ao momento na profissão. Sempre sentiu essa abertura do outro lado? Eu senti isso. Quer da parte do jogador, quer da parte da própria estrutura dos clubes? Assim, foi algo programado, mas foi algo que foi de forma natural. O ser contratado pelo Atlético Paranaense, a equipa da Série A do Brasil, foi algo que surgiu com todo o mérito, num processo de visita ao clube, num processo de entrevista. Eu, na altura, trabalhava com o professor João de Ferreira, estávamos de malas feitas para ir para o Egito, numa etapa também que seria muito interessante. E foi difícil, porque tenho uma amizade muito profunda com o professor, respeito muito toda a história que ele tem, mantemos a amizade até hoje, mas para mim essa etapa de seguir sozinho e ir à descoberta de um país que até então, para os portugueses, não era um país apetecível, não é? Apetecível, e não era um país normal, não víamos futebol brasileiro, não tínhamos noção da dimensão nem da complexidade que era o futebol brasileiro. Nem a figura do treinador português também era tão respeitada como é hoje, não é? Exatamente. O treinador português, eu conquistei muito, de uma forma com muito mérito, muito meticulosa, muito detalhada, a minha posição, não é? Eu fui promovido 3 vezes dentro da estrutura do Atlético Paranaense, sem ter essa valorização mediática do meio que é o Brasil. Naturalmente, o Jorge Jesus, o Abel, depois, nesse mesmo ano, penso que o Paulo Bento, no Cruzeiro, entram com outro estatuto, com outra dimensão, com outro currículo atrás, com todo o mérito também que o conseguiram. Mas quando eu olho para mim, sei que aquilo que eu tive que trabalhar, que eu tive que provar, que eu tive que convencer para que me fosse atribuído o cargo, para que me fosse reconhecida a competência, e isso também era aquilo que eu busco, mais do que o dinheiro, o protagonismo, o mediatismo, é aquilo que realmente nós somos de verdade, não é? Porque muitas vezes esse mediatismo, os títulos muitas vezes são fruto não só da nossa competência, é da estrutura que estamos, da dimensão financeira do clube que está, de outras estruturas à volta, e eu sei que aquilo que eu vivi, aquilo que eu conquistei foi com muito mérito meu e também das pessoas à volta, mas em função do momento, da valorização que existia no meio do futebol brasileiro, foi diferente daquilo que veio a acontecer depois com os treinadores portugueses que foram para o Brasil. E como é que é o jogador brasileiro em termos de mentalidade? É diferente do jogador português? É diferente. Tem coisas fantásticas, tem alegria. Mais criativo? Muito criativo, tem o sonho, como muitas crianças na Europa ou noutras partes do planeta, de ser jogadores, mas veem isso como um objetivo muito sério de vida, não é? Porque sonham, necessitam, é um meio para serem felizes. Muitas vezes, se não é o futebol, poderão ir por caminhos extremamente duros. E teve contacto com alguma realidade dessas? Algum jogador seu, por exemplo? Com uma história desse nível? Tive. Foi algo que
tive e tive várias, e mesmo cá em Portugal, com os jogadores que acabam por não ser só os brasileiros, não é? Nós temos jogadores que vêm da África, em que as realidades sociais são muito idênticas ou às vezes piores, mas no Brasil foi realmente o primeiro impacto que levou-me mesmo a uma transformação humana muito grande, porque, por exemplo, saber que um jogador meu com 15 anos não estava bem porque a mãe no Rio de Janeiro não tinham dormido, estava a dormir na rua há 4 ou 5 dias na favela, foi duro. E o miúdo ter que trabalhar, ter que treinar lá no CT, na Academia do Atlético Paranaense, foi muito impactante, foi marcante. E aí o treinador deixa de ser só treinador? Sim, eu nunca fui, é algo que eu menciono sempre, eu nunca fui e nunca serei só treinador, não? Eu serei líder e serei homem, porque isso vem muito antes do treinador de futebol. E acredito que quem só se foca em ser treinador, acho que é uma visão muito precária, muito pouco significante. Acho que nós lidamos com seres humanos e essa experiência que eu tive no Brasil foi marcante, foi transformadora até, porque a cultura brasileira como um todo, o país como um todo, é diferente do nosso. E aquele que eu vivi é diferente de viver, de eu ir com um estatuto já para um clube grande, blindado muitas vezes por outras estruturas de comunicação, pela segurança, até onde se vive. Eu vivi com o povo, com o Brasil real. Vivi muitas histórias, por exemplo, me enganar na condução e ir quase ao centro de uma favela em São Paulo e sentir pânico até, porque sabemos que há muitos casos de pessoas que morrem assassinadas por serem, como eles dizem no Brasil, metralhadas no meio da favela, porque não sabem que um estranho numa favela é um inimigo. E eu, nesse momento, foi muito duro essa história. Foi muito dura esta história, como eu estava a contar. Essa e muitas outras, do caso da mãe, outros casos. Por exemplo, lembro de outro jogador também que parte da família tinha sido morta pelo tráfico. Os primos, os tios, penso que um irmão também. E isso levou-me a refletir sobre o valor da vida, não é? Porque nós não podemos jamais nos focarmos só naquilo que é a parte técnica do futebol, a parte... Eu acho que no fundo todos nós, todo o ser humano, mesmo aqui em Portugal, na Europa, nós não somos só isso que às vezes não vamos a um jogo de futebol, não somos só as pessoas que pagamos para assistir a um espetáculo ou ver um jogo de futebol de alto nível, Liga dos Campeões, ou vamos ao Estádio da Luz ver o show das luzes e do som, como o Benfica inovou nesse aspecto. Nós no fundo somos seres humanos que ficamos profundamente abalados quando uma equipa como a Chapecoense desaparece. Estava lá nessa altura também. Foi outra história que eu levo, outro acontecimento que eu levo para toda a vida, e faço questão também sempre de mencionar isso a todas as pessoas que me rodeiam no dia a dia, no trabalho, porque é algo marcante e é algo real, e para mim é o mais importante da vida, é o valor que ela tem, e que nós, seres humanos no geral, só damos valor realmente quando acontece. E eu lembro-me desse momento, todo o mundo relembrou, foi solidário, falou, prestou homenagens, mas certamente o tempo vai fazendo esquecer dentro das mentes das pessoas, e acho que é algo que nós temos que lutar contra. Lutar contra nós próprios, contra aquilo que é a nossa essência como seres humanos, a nossa memória. Nós vamos perdendo essas imagens do passado, e é algo que eu não quero perder essas imagens que nos fazem pôr os pés no chão e perceber que a vida é mais importante que qualquer profissão, seja uma profissão mediática ou menos mediática. A vida é o mais importante. Nós vivemos para um mundo para
para fazer o bem, para viver, para sermos felizes, fazermos as outras pessoas felizes, e temos que valorizar isso em primeiro lugar. E o futebol tem muitos exemplos que, no momento em que as coisas acontecem, as pessoas valorizam, choram, são solidárias, mas depois passa e voltam ao conflito, voltam às guerrilhas, voltam aos maus exemplos até para as gerações seguintes. E não deveria ser assim, porque nós ainda agora vimos o que aconteceu em Portugal, dos bombeiros, já tinha acontecido, e por momentos deixámos de ser solidários, esquecemos. Nós devíamos ser sempre solidários com quem precisa, com quem luta por nós. Lembrar estes momentos, como aconteceu da Chapa, como aconteceu do Emiliano Sala, o jogador do Nantes, como aconteceu com muitas pessoas, não só dentro do futebol. E isso acho que fazia de nós melhores seres humanos. A mim fez melhor treinador, melhor homem, melhor líder, porque foi algo mesmo muito impactante que eu acredito que passem os anos que passarem, sempre vai ser algo que vai ser prioritário para mim, na minha liderança, essa parte humana. Perguntava-lhe também como é que foi a sua relação com os mídias brasileiros, porque eles têm um forte peso e fazem uma comunicação, não sei se posso usar o termo, mais agressivo. Sim, mais agressiva às vezes é um pouco simpática, não é? Porque realmente a imprensa no Brasil, para mim foi também enriquecedor uma vez mais, ter vivido as primeiras etapas como treinador principal num país em que o número de órgãos sociais são às dezenas. Quando chega a uma conferência de imprensa, por exemplo, quantas pessoas é que tem na sala? No Brasil, lembro da primeira, quando eu assumi a equipa do Atlético Paranaense, eu era treinador do Sub-23, fui promovido à primeira equipa, nesse jogo, antes do Morumbi, ali em São Paulo, Atlético Paranaense, lembro-me que 10, 15, 20 pessoas, a sala está preenchida, né? Nós temos exemplos aqui de jogos da Primeira Liga que não vai ninguém, que muitas vezes é o profissional da comunicação desse clube que faz a cobertura e que depois publica nas redes sociais. Por acaso, o Estrela, tínhamos sempre a presença dos profissionais, mas lá está, porque tem a ver também com a localização, é Lisboa. Eu não estou aqui a falar nisso como uma crítica, porque é como a constatação de uma realidade social, de uma realidade que faz parte da sociedade. É um facto, também tem a ver com a dimensão da população também, com a parte financeira, com o poder dos próprios grupos de comunicação social, mas é algo que para o treinador é enriquecedor lidar com isso. E os clubes também se fecham mais aqui, ou seja, em termos de comunicação. Há mais dificuldade, se calhar, em abrir-se, até para falar com o próprio jogador, às vezes essa dificuldade. Sim, eu acho que em 2014, 15, 16, 17 que eu vivi no Brasil, foi muito... Já começava a haver uma preocupação em blindar, em proteger, às vezes o treinador, a equipa, os jogadores, em alguns momentos. Mas sentimos que nós aqui em Portugal, o que eu já tinha vivido nos anos anteriores, no Sporting, no Braga, na Académica de Coimbra, na Primeira Liga, até então, é algo muito mais privado. Não é? Acho que a própria pressão do futebol também levou a que a exigência que o futebol tem, levou a que semanalmente existam momentos de maior privacidade, maior foco, e que eu vejo isso também com um lado positivo. E os jogadores entendiam sempre nas palestras, por exemplo, nas reuniões? Assim, É a mesma língua, mas há uma série de expressões que são diferentes e às vezes é engraçado ver essa dificuldade linguística. Assim, eu preparei-me bem, apesar de ser um país irmão, ser um país em que se fala o mesmo idioma, com muitas diferenças, mas eu preparei-me e fiz questão também de estar focado sempre que a minha mensagem passasse. Eu sei que a minha forma de comunicar em Portugal era diferente, ou foi diferente da minha forma de... Eu tentei agarrar expressões, tentei agarrar palavras que eram próprias da cultura local. E nós temos isso, os jogadores que vêm do Brasil muitas vezes têm expressões, têm nomes de objetos, têm outro significado
E é preciso ter muito cuidado com isso, porque senão a mensagem não está passada da mesma forma, mas é um aspecto que também foi sendo moldado à medida que eu sentia que havia diferenças, não é? Porque mesmo dentro do próprio Brasil, o Brasil não é um país, não é? Na realidade aquilo é um continente que tem diferentes formas também de se expressarem, com diferentes palavras, e é preciso realmente ter muito cuidado. A sua esposa acompanhou nessa aventura? Assim, inicialmente não foi, a minha esposa estava grávida da minha filha, Madalena. Foi um momento muito duro, muito difícil para ela, para nós, mas com o apoio, na altura vivíamos em Braga, com o apoio dos meus pais, com os pais dela também, acabámos por ultrapassar, e mais ela, com todo o mérito, ultrapassar essa fase e levar os momentos como aprendizagem, e depois acabou por ir mais tarde em São Paulo. Foi um momento que quando eu estava na Ferroviária, no Campeonato Paulista de 2016, e foi aí que viveu um pouco também da cultura do Brasil. Depois voltou em 2017 também, vivia de forma intermitente. Essa é a maior dificuldade para um treinador de futebol, porque há bocadinho falávamos em off precisamente sobre isso, porque um treinador ora está aqui, ora está ali, e com uma filha em idade escolar complica ainda mais um bocadinho a situação. As suas escolhas agora baseiam-se também mais na união familiar, na possibilidade de as levar consigo? Para um treinador é extremamente duro, não é? E os treinadores sabem disso, e eu acho que, além dos treinadores, os dirigentes, os jogadores e todas as pessoas os próprios adeptos, todas as pessoas, todos os agentes que envolvem o futebol deveriam ter noção disso, para respeitar muito aquilo que é a posição do líder técnico, que muitas vezes é determinante para o sucesso de uma equipa, porque realmente é um ser humano, e o ser humano tem esposa ou namorada, tem filhos, tem irmãos, tem pais, mas a parte mais próxima muitas vezes dos filhos e da esposa é muito duro, porque é uma realidade que não se pode fugir a ela, não é? Nós muitas vezes evitamos falar dessa forma, porque é algo duro, que é, nós nunca sabemos quando a nossa vida termina. E se nós estamos numa determinada faixa de tempo, num determinado período de tempo longe das pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que nos preenchem sentimentalmente, emocionalmente, por quem nós temos um sentimento muito forte e muitas vezes acima de tudo, e aquele tempo estamos longe, é algo que nos marca, e nós muitas vezes, eu e os meus colegas, temos que refletir muitas vezes, e eu pessoalmente, para mim é algo muito marcante, porque foi sendo algo que me condicionou, e neste momento é algo que me condiciona. É uma coisa é estar 2, 3 horas, 4 horas de um voo direto, ou não estar... seria num projeto na Ásia, por exemplo, neste momento, sem o neste momento é muito difícil. Eu não posso negar, porque o não, o impossível, isso nós nunca podemos afirmar, mas seria muito difícil, porque, como eu estava a dizer, é diferente 10, 12, 15 horas de voos, milhares e milhares de quilómetros, de estar a 2 horas, 3 horas de uma capital europeia, por exemplo, um país na Europa, é completamente diferente. E aquilo que eu busco neste momento é isso, é realmente aquele passo que eu dei em 2014, de poder criar algo novo, inovar, ir para um país diferente na América Latina, um país irmão, o país do futebol, o Brasil. Aquilo que eu procuro é isso, neste momento ou em Portugal ou na Europa, criar algo diferente, algo histórico, algo marcante, algo que realmente me preencha, mas também familiarmente seja compatível, para que a gente possa ser feliz, porque eu já sei que a perfeição nunca vai existir, e nós nunca sabemos se aquilo que é o mais certo é estarmos juntos, até por motivos escolares,
da minha filha, se é haver estabilidade, mesmo para elas, para estarem próximos, no caso da minha esposa, dos pais, dos avós dela. Nós nunca, é algo que nós estamos sempre em permanente reflexão. E depois só o tempo, o destino, as circunstâncias é que vão ditar se o próximo passo vai ser junto ou não. O que eu espero é que a gente continue a ser feliz. O que é que aprecia mais num jogador? E perguntava-lhe, em contrapartida, o que é que o tira do sério? Sim, aquilo que me preenche muito, aquilo que me satisfaz quando eu conheço ou lido com um jogador, é aquela sinergia, aquele encaixe entre o lado técnico, o ser um bom jogador, um excelente jogador, e um grande homem. Isso é que me realiza, né? Eu sentir que estou a lidar com um grande homem, uma pessoa com valores, uma pessoa determinada, competitiva, resiliente, educada, ponderada, e também os atributos... corresponder no campo. Exatamente, e depois os atributos técnicos, físicos, táticos, e muitas vezes isso acontece. Houve diferentes experiências que eu tive em que uma coisa e outra encaixaram. É difícil porque nós somos seres humanos, nós treinadores, jogadores, profissionais das diferentes áreas, nós somos seres humanos, muitas vezes não somos perfeitos, erramos, mas quando eu lido com um ser humano, um bom ser humano que é inteligente, educado, mesmo que erre, vai que entender que erra e vai ser humilde para aceitar isso e para evoluir. E para mim aquilo que mais me preenche é isso, é lidar. E ao contrário, aquilo que eu mais detesto e tento evitar é precisamente a parte humana, é lidar com alguém que em termos de valores tenha um conjunto de valores que eu antecipadamente ou pelo contacto diário mais próximo sinta que são valores individualistas, egoístas, intriguistas, egocêntricos. Já sentiu isso quando chegou ao balneário? Sim. Infelizmente é algo que nós sentimos porque um balneário é composto por inúmeros jogadores. Estamos a falar de 20 a 30 jogadores, 25, 28, 30 jogadores. E como eu disse, não há seres humanos perfeitos. Eu já senti isso nas estruturas, já senti isso na infância. Lembro-me do quanto individualismo existia, do quanto intriga existia, porque nós, enquanto crianças, muitas vezes somos isso, somos individualistas, somos egoístas e muitas vezes nem temos noção disso. Agora, quando chegam a uma idade adulta e sentir que essa característica ainda está presente no ser humano, jogador ou estrutura, muitas vezes o pior é sentir que às vezes estamos a sentir essa característica em pessoas com muita responsabilidade. No dirigismo, por exemplo, nas administrações, nas estruturas que rodeiam os jogadores, às vezes em capitães, e o que é muito difícil. Eu procuro precaver isso. Alguma vez sentiu que perdeu o balneário e perguntava-lhe especificamente se aquela história de um jogador pode fazer a folha a um treinador? Isto é verdade? É real? Para mim, as experiências que eu tive jamais foram assim. Porque eu acredito que a maldade, que o egoísmo, o individualismo, todas essas características, a intriga, ela pode ser combatida. Nelson Mandela dizia isso, que é um dos maiores líderes da história da humanidade, entre muitos outros, falava sobre isso. As pessoas podem ser educadas, estimuladas a fazer o mal, também podem ser educadas e estimuladas a fazer o bem. E comigo, eu digo isto publicamente porque todos os jogadores e estruturas que trabalharam comigo, enquanto líder, sabem que eu não abandono o jogador. Por mais egoísta que ele seja, mais individualista, mais maldoso muitas vezes que ele seja, ele sabe que vai ter que ser confrontado com isso e ser questionado se isso vai levar a alguma coisa positiva na vida dele. Porque se ele é assim na profissão, quer dizer que ele pode ser assim com a esposa, com a namorada, com os filhos, com os pais, com os amigos.
E eu acredito na transformação, acredito na mudança. Por isso é que quando me pergunta a perda de um grupo, jamais. Isso nunca aconteceu. Um jogo, uma derrota, 2 derrotas, um ciclo de 2 ou 3 jogos, porque acho que nunca aconteceu comigo, enquanto treinador principal, mais do que isso. Esteve sempre relacionado com questões clínicas, ausências de opções, quase sempre isso. Nunca tem a ver com a questão de perder o grupo, com a questão da motivação, com a questão do grupo estar emocionalmente envolvido na tarefa de ganhar um jogo ou ganhar os jogos. Isso é algo que eu nunca vou permitir que aconteça, porque aquilo que eu sou enquanto homem e líder não vai permitir que a parte do jogador seja perdida, porque eu vou incidir sobre aquilo que eles são na parte humana. E felizmente tenho muitos exemplos que ficam em privado, pelo menos da minha parte, que provam isso. Prova como nós conseguimos transformar aquele jogador, de onde ele veio. É fácil, basta fazer uma reflexão profunda dos jogadores que eu fui trabalhando, de onde eles vinham e depois o que eles conseguiram depois colher de positivo na carreira deles. Tem alguma superstição, ou algumas superstições, porque disseram-me que nos estágios os jogadores nunca se sentam no mesmo lugar. É uma superstição? Ora, isso é um detalhe muito interessante. Eu, felizmente a minha formação académica tem várias ligadas à psicologia, à filosofia, à neurologia, e são áreas que eu tento, inteligência emocional, que eu tento desenvolver constantemente, atualizar-me constantemente, porque o mundo está em constante mudança. O ser humano de 2024 é diferente de 2022, 20, 2015, 2000. As gerações vão mudando por ciclos e as características, os jovens vão mudando, os próprios idosos vão mudando. Um idoso de 2024 é um idoso diferente de 2010. O idoso de 2000 não sabia mexer num tablet. O meu pai, hoje em dia, com 70 e poucos anos, sabe mexer num telemóvel. Então, as pessoas vão mudando e se um líder seja de uma equipa, o líder de pessoas, não se atualiza, vai colher algo negativo. Essa característica é algo que eu criei com a minha equipa técnica, naturalmente, mas foi algo que veio de reflexões minhas, porque eu acredito que aquele individualismo, aquela zona de conforto que existe às vezes nas equipas ao longo de décadas e décadas, que é eu gosto mais deste, eu gosto daquele, Isso é a minha filha com 8 anos, com 19, com 7, na escola, no infantário. Eu gosto desta menina ou daquela ou do outro. Nós, adultos, quando vamos para um meio altamente competitivo, é um pouco como a guerra. Nós, quando vamos para a guerra, a vida está em causa. Eu nunca vivi, felizmente, isso, mas é aquilo que se vê. Não existe caras, não existe cor de pele, idades, estatuto social, mais dinheiro ou menos dinheiro. Existe quem vai lutar por nós. Tanto pode ser o meu colega do lado, como pode ser o outro, aquele que eu pouco falo, pode ser esse que nos salva a vida. E a lógica desse tipo de dinâmica, nas refeições, nunca nenhum jogador, há uma rotatividade constante, é algo... E a divisão dos quartos, por exemplo? É algo também... Também muda? Também muda. É algo que eu respeito, eu sei o que é que se faz nos clubes grandes, já passei por essa experiência no Atlético Paranaense, no Braga, no Sporting, respeito os treinadores. Eu sou muito respeitador em relação àquilo que os treinadores da outra geração, como o professor Osvaldo Ferreira, Carlos Queiroz, Elvin Gada, Rinos Michel, de outros países criaram. É algo que nós temos de ser gratos por aquilo que eles criaram, só que eu questiono se tem sentido ou não, se tem lógica. E existem muitas coisas que eu levo e sou grato a essas pessoas que sem eles era impossível nós sermos competentes hoje em dia. Existem outras que eu questiono e uma delas é essa, é que muitas vezes os próprios jogadores estão na sua zona de conforto e não pode ser. Eu acho que como é que nós sabemos se o meu melhor amigo são realmente estes dois que eu gosto de estarem próximos de mim, se eu nunca me dei a conhecer o outro? Mas nota isso que hoje em dia, esse tal individualismo que falava no próprio balneário,
é maior, portanto, do que antigamente, do que há uns anos, porque há um telefone, eu não faço ideia se os jogadores podem usar o telefone no balneário ou não, há as redes sociais e o jogador cada vez mais passa mais tempo, como qualquer um de nós também, nesse contexto. Dani, eu tenho cada vez mais essa convicção. Eu sei que muitas vezes os jogadores de clube grande, não só em Portugal, fora do nosso país, noutros campeonatos, estagiam às vezes até sozinhos, quartos individuais. O Covid veio trazer isso. Sim. Mas, e há clubes onde nem sequer há balneário, portanto há um centro de estágio, cada um acaba o treino, vai para o seu quarto. Eu acho que nós, a sociedade mundial, a civilização mundial, caminha para isso, para o individualismo, para o egoísmo. As tecnologias vieram trazer isso, as redes sociais mal interpretadas, a utilização mal interpretada da tecnologia veio trazer isso. A cultura da imagem, a cultura do eu, a cultura do momento, a cultura do prazer momentâneo, veio trazer isso. E no futebol, se nós não refletirmos permanentemente sobre as dinâmicas que estão enraizadas, se nós simplesmente fizermos um copy-paste daquilo que vem do passado, nós vamos cometer erros e vamos perder a oportunidade de fortalecer um verdadeiro grupo. Porque para mim os grupos são o que a palavra diz, grupos, não são microgrupos, não são grupos de 2, de 3, de 4, por idioma, por nacionalidades, por cor de pele, por gostos, por preferências, por idades. Um grupo é um grupo que se defende a si, que é muito forte, que vive, que se respeita, que tem uma amizade muito forte entre todos. Isto é algo questionável, mas o meu conhecimento prático e científico também, de diferentes áreas do ser humano, leva-me a ter uma convicção enorme sobre isto. E isto não tem a ver com diferenças das dimensões dos clubes, pequenos, grandes, médios, culturas deste país ou daqueles, ou religiões. Todos nós somos seres humanos e em todas as partes do planeta os seres humanos vivem de forma individual ou de forma em grupo. Em determinados momentos. Nós temos momentos em que a nossa vida é individual. Há momentos que nós estamos... É um momento individual. Outras vezes são momentos coletivos. E estão-se a perder esses momentos coletivos. A sociologia explica isso, na parte familiar. Está-se a perder o hábito das famílias fazerem as refeições juntas. A televisão, as tecnologias... E no clube, potenciava isso, por exemplo, com jantares, com constantemente. Atividades de grupo, era uma coisa que... Sempre possível, porque muitas vezes a parte financeira também condicionava. Felizmente fomos sempre tendo os mínimos, por isso é que também tivemos bons grupos por onde eu passei, porque as administrações deram-me sempre essa possibilidade mínima de criar as dinâmicas, o mínimo de dinâmicas. E foi algo que, porque às vezes até nem está diretamente relacionado com a parte financeira, às vezes é mais com a criatividade, com a capacidade de inovar do próprio líder, do próprio homem, que antes de ser treinador tem que pensar nessa parte, porque não adianta nada só ter treinos espetaculares, organizados, bonitos, motivadores, se depois se desliga e cada um fica no seu mundo. A convivência humana é determinante para que depois o espírito de sacrifício realmente prevaleça dentro de campo, dentro das 4 linhas. Quais são as suas referências enquanto treinador? Sim, eu enquanto treinador existe treinadores atuais e treinadores do passado que realmente foram marcantes, porque enquanto treinador eu saliento a parte metodológica, a parte tática, a parte do método, a parte... há pessoas que eu trabalhei que foram muito marcantes, o caso do Domingos Paciência, o caso do professor Manuel Machado, o Mariano Barreto, o professor Josualdo, para mim foi muito marcante porque é uma pessoa com conhecimento científico fora do normal. Eu arrisco-me aqui dizer que talvez fui a pessoa que mais marcou a cultura dos treinadores em Portugal, penso que desde a década de 70 e 80, ligado à universidade, ligado às federações, nunca procurou esse mediatismo, por isso não se fala tanto, mas quem conhece
em conjunto com o Carlos Queiroz, o Vítor Frade. São pessoas que, o professor Jorge Castelo também, na teorização daquilo que é o fenómeno do futebol, são pessoas que foram grandes exemplos. Depois todos os outros, o Mourinho, por exemplo, para mim foi uma pessoa que marcou muito, não é? na decisão ali logo a seguir 2000 e pouco, quando ele entra na União de Leiria, depois Benfica, Porto, algo que marcou. Eu era um jovem a entrar na idade adulta que decidi ir buscar o conhecimento científico para a universidade, jogava no nível amador e naquele momento foi realmente uma decisão muito importante e o Mourinho contribuiu muito para isso. Mas existem referências como o Pep Guardiola é um dos maiores exemplos como treinador, o Simeone, o Klopp, todos eles se calhar com características diferentes em termos de modelo de jogo, de ideias, de formas de jogar, chamem o que entenderem, mas existem. O Rinus Michel, por exemplo, foi um dos, o Cruyff. Depois, enquanto líder, enquanto homem, nós nunca, todos os treinadores que eu trabalhei foram treinadores que me marcaram por tudo, por determinadas características, enquanto homens, enquanto líderes. Lembro do Ricardo Sapinto também, um treinador algo fora do normal, pela sua entrega ao trabalho, pela sua competência também. Penso que também um período ali com o Frank Verkauter no Sporting. Depois, enquanto líderes, é difícil. Nós vemos grandes exemplos do Guardiola, publicamente. É uma pessoa que nos marca pela forma como conduz os seus grupos, mas nós nunca sabemos verdadeiramente no dia-a-dia aquilo que são os valores das pessoas. Por isso, a parte humana do líder e do homem é algo que eu levo mais daquilo que é a minha família, o meu avô, os meus pais, as pessoas que me marcaram relativamente a essa parte, a parte humana. E já lhe aconteceu estar a treinar ou ter um jogo, olhar para um jogador e dizer: este tem muitas qualidades de treinador? Já lhe aconteceu isso? Sim. E perguntava-lhe quem? É assim, há jogadores, por exemplo, é um jogador que ainda joga, acho que não tem mal, foi um jogador que poderia ter feito uma carreira maior, é um jogador que está-se constantemente a falar a todo momento, que se destacou muito, que foi o João Reis, que teve ali 2 anos connosco no Estrela da Amadora. O Miguel Lopes também, dentro de campo, é um jogador que é um exemplo na forma como lidera. O Bruno Briz também é um jogador que, dentro e fora do campo, e o António Filipe também. Todos os capitães que nós tivemos, aliás, o grupo de capitães que nós constituímos sempre, tem que ter essas características, que se complementem. E depois, alguns que têm um conjunto de características mais abrangentes. E neste caso, por exemplo, o João Reis foi um jogador que me marcou porque dentro do campo, fora do campo, na etapa que eu trabalhei com ele, que quis ser sempre um exemplo para ele e para os outros. Em relação a esta última experiência, eu lembro, por exemplo, no Famalicão, o Ricardo Silva, o xerife, jogou no Vitória de Guimarães, jogou no Paço de Ferreira. Foi um jogador também, um exemplo muito, entre outros que eu levo. Peço desculpa a todos eles porque eu levo-os dentro do meu coração e dentro da minha mente, que isso é determinante e eles sabem isso. Mas são jogadores que realmente manifestam isso diariamente. Nós vemos isso em cada comportamento e que acredito que também o tempo, não é? A vida veio trazer-lhes isso. O próprio Daniel Fernandes, que foi guarda-redes da seleção portuguesa, que esteve no Mundial da África do Sul, esteve no PAOK, esteve na Alemanha, foi um jogador que com o estatuto que ele tinha, mesmo sem jogar, era um exemplo, como o António Filipe, por exemplo, que agora está na Académica, esteve connosco 2 anos no Estrela. São exemplos enquanto homens, é aquilo que eu também tento incutir até nos mais jovens. Nós tivemos o exemplo infelizmente, do Diogo Fonseca, que acabou por fraturar tibia e perónio na última temporada, no jogo com o Rio Ave. Apesar de ser um jovem de 20 e poucos anos, de estar a chegar ao clube, a característica deles é de líder, é de
tanto dentro como fora, tenta ser um exemplo. Então isso às vezes é uma questão às vezes até de sorte, porque nós enquanto crianças, enquanto jovens, muitas vezes podemos ter a sorte de crescer num ambiente familiar e numa sociedade que nos estimule a ser líderes, a ser confiantes, a interagir sobre os outros de forma positiva, e há alguns que só vão descobrindo se calhar com o tempo. Neste caso, agora recentemente, o Diogo Fonseca é um jovem dos quadros do Sporting Braga, foi-nos emprestado em janeiro, um jogador com uma qualidade enorme, mas no que diz respeito a essa característica, eu senti isso, eu senti que era um jogador que tinha muito isso, e que talvez um dia podem vir a ser treinadores, como o caso do Ricardo Silva, que penso que ainda está como adjunto no Famalicão. Terminamos sempre da mesma forma. Se tivesse a oportunidade de voltar a jogar um jogo, qual é que seria? Sim, eu tenho alguns jogos marcantes, né? O primeiro jogo no Brasil, na Série A, foi marcante pela dimensão do estádio. O Morumbi é um estádio impactante. Depois, o jogo carimbou a subida do play-off, a eliminatória. Foi algo muito, muito marcante, porque infelizmente para o Marítimo, que é um grande clube, um clube representativo de uma região, com uma massa adepta fantástica e com uma história fantástica, nós conseguimos fazer essa história, não é? Muitas décadas depois, o Marítimo foi rebaixado para a segunda Liga, o Estrela subiu quando não era o favorito, não era de forma alguma, sendo o último jogo no Estádio dos Barreiros, sendo um dos últimos jogos até da época desportiva daquele ano. Esse foi um jogo muito impactante enquanto líder. Acho que tanto um como o outro foram jogos que ficam marcados para sempre. Chegamos ao fim. Muito obrigada pela sua disponibilidade e tudo a correr bem.